Vamos ler um breve capítulo do livro do J.K. Chesterton chamado O que há de errado com o mundo. Mas antes, vocês estão no canal Brasil sobre tudo, Deus sobre todos. Inscrevam-se, deixe seu like. Procura-se um homem não prático. Há uma piada filosófica que pretende caracterizar as intermináveis e inúteis discussões dos filósofos. Refiro-me à piada sobre o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Não estou certo de que, quando devidamente entendida, seja uma pergunta assim tão fútil. Não me interessa aqui entrar nessas profundas controvérsias metafísicas e teológicas, das quais o debate do ovo e da galinha é um exemplo frívolo, mas bastante oportuno. Os materialistas evolucionistas veem-se bem representados na visão de que todas as coisas vêm de um ovo, um germe oval, indistinto e monstruoso que por acaso pôs-se a si mesmo. A outra escola de pensamento sobrenatural, a qual pessoalmente adiro, não estaria mal representada pela ideia de que nosso mundo redondo não passa de um ovo chocado por uma ave, sagrada e incriada, uma pomba mística dos profetas. Mas é para funções muito mais humildes que invoco aqui o terrível poder da tal distinção, esteja ou não a viva ave no princípio de nossa cadeia mental. É absolutamente necessário que esteja ao fim desta cadeia. A ave é o alvo, e não da arma de fogo, mas da varinha mágica que concede a vida. O essencial para pensarmos com acerto é considerar que o ovo e a ave não devem ser tidos como ocorrências cósmicas de igual monta, que se vão alternando repetidamente por toda a eternidade. Não os convertamos num mero padrão ovo e ave, como um motivo ornamental clássico do ovo e dardo. Um é meio, o outro é fim. Pertencem a universos mentais diferentes. Deixando de lado as complicações da mesa de café da manhã, o ovo existe fundamentalmente apenas para produzir a galinha, mas a galinha não existe apenas para produzir outro ovo. Ela pode existir também para entreter-se, para dar glória a Deus, ou até para sugerir ideias a um dramaturgo francês. Sendo uma vida consciente, ela é ou pode ser valiosa em si mesma, mas nossa política moderna está cheia de ruidoso esquecimento. Esquecimento de que a produção dessa vida feliz e consciente é afinal o objetivo de todas as complexidades e compromissos. Não falamos senão dos homens úteis e das instituições que funcionam, ou seja, nós só pensamos nas galinhas como coisas que nos darão mais ovos. Em vez de empenharmos-nos na criação de nossa ave ideal, a águia de Zeus ou cisne de Avon, ou do que quer que seja, do que quer que desejemos, falamos unicamente em processo e embrião. O processo, si mesmo separado do seu objetivo divino, torna-se duvidoso ou mesmo mórbido. No embrião, de tudo penetra o veneno. A nossa política são os ovos podres. Idealismo apenas considera tudo em sua essência prática. O idealismo significa apenas que devemos considerar um atiçador por sua utilidade de atiçar fogo, antes de debater se é apropriado usá-lo para golpear esposas. Significa que devemos questionar se um ovo é bom o bastante para a prática da avicultura antes de decidir se ele é mau o bastante para a prática da política. Mas sei que essa é a primeira caça à teoria, que não é senão a caça ao objetivo. Expõe-nos a desprezível acusação de tocar o violino enquanto Roma arde em fogo, em chamas. Uma escola da qual Lord Rosebery representante empenhou-se em arranjar um substituto para os ideais morais e sociais que até então eram motivos da política, numa congruência ou integralidade geral no sistema social que ganhou a alcunha de eficiência. Não estou muito seguro de qual seja a doutrina secreta desta seita, no que diz respeito ao assunto. Mas pelo que posso deduzir, eficiência significa que devamos descobrir tudo sobre uma máquina, exceto para que serve. Em nossa época despontou uma fantasia singularíssima, a de que quando as coisas vão muito mal, precisamos de um homem prático. Seria muito mais verdadeiro dizer que quando as coisas vão muito mal, precisamos de um teórico.
Um homem prático é alguém acostumado à mera prática cotidiana, à maneira como as coisas funcionam normalmente. Quando as coisas não estão funcionando, é preciso de um pensador, do homem com uma doutrina que explica por que elas não estão funcionando. Nossa, exatamente, exatamente o que está acontecendo com o Brasil hoje. Enquanto Roma arde em chamas, é errado tocar violino, mas é correto estudar a teoria hidráulica. Portanto, urge abandonar o agnosticismo diário e tentar rerum cognoscere causas, conhecer as causas das coisas. Se o seu avião tiver uma leve avaria, um homem hábil poderá consertá-lo. Contudo, se padecer de um mal grave, é mais provável que se tenha de tirar de uma universidade ou um laboratório algum velho distraído professor de cabeleira desgrenhada e branca para analisar o mal. Quanto mais complicada a avaria, tanto mais grisalho e distraído haverá de ser o teórico. Em casos extremos, apenas o provavelmente insano inventor da máquina voadora em que você se encontra será capaz de dizer o que se passa. A eficiência é algo fútil, pela mesma razão que faz fúteis os homens fortes, a força da vontade e o super-homem. É fútil porque só se ocupa das ações depois de concluídas. Não tem uma filosofia para incidentes antes que aconteçam. Por conseguinte, não tem poder de escolha. Um ato só pode ser bem ou mal sucedido depois de executado. Um ato só pode ser bem ou mal sucedido depois de executado. Se ainda está para começar, ele só poderá ser de maneira abstrata certo ou errado. Não há como apostar no vencedor, pois quando apostamos ele ainda não é o vencedor. Não há como lutar do lado vencedor, pois se luta exatamente para descobrir qual é o lado vencedor. Se uma operação sucedeu, essa operação era eficiente. Se um homem é assassinado, o assassino foi eficiente. Um sol tropical é tão eficiente em tornar as pessoas indolentes quanto um capataz brigão de Lancashire é eficiente em torná-las enérgicas. Maeterlinck é tão eficiente em encher um homem de estranhos tremores espirituais quanto os senhores Cross e Blackwell são eficientes em encher um homem de geleia. Cético moderno que é Lord Rosebery provavelmente preferiria os tremores espirituais. Eu, como ortodoxo cristão, prefiro a geleia. Mas ambas as coisas são eficientes quando efetuadas. Um homem que pensa demasiado no sucesso deve ser o mais letárgico dos sentimentalistas, pois deve estar sempre a olhar para trás. Se só lhe apetece a vitória, deverá chegar sempre atrasado para a batalha. Para o homem de ação não há nada senão idealismo. Esse ideal definitivo é de longe o assunto mais urgente e prático na presente desordem da Inglaterra do que quaisquer planos e propostas imediatas. Vou pausar um pouquinho aqui para vocês fazerem um contraponto, não, uma comparação entre o que o Chesterton está falando aqui e as críticas que o Bolsonaro sofreu tanto na campanha quanto agora na pós-eleição, só para vocês entenderem mais ou menos o que o Brasil está passando e a hipocrisia da esquerda e de quem está no poder e está apavorado porque o poder está escorrendo pelas mãos. Eles falavam, o Bolsonaro não sabe fazer política porque ele quer fazer política de um jeito diferente, não tem outro jeito. Nós precisamos de uma pessoa prática, ele é idealista com essa história de que não quer corromper os outros. Pô, a mesma imprensa que em tempos normais estaria denunciando a corrupção, imagino eu, muito embora na época do Lula eles faziam de tudo para esconder. Quando alguém chega e fala, olha, vamos mudar tudo, vamos mudar a forma de fazer políticas. Esse cara não é prático, a prática é só no toma lá da cá. E quando a situação está mais terrível possível, aí nós precisamos de uma pessoa idealista. Aí nós precisamos de um Olavo de Carvalho, aí nós precisamos de um Flávio Gordon, de um Flávio Morgenstern, de um Alan dos Santos, de um Nando Moura, de um Jair Bolsonaro, por que não? Essas pessoas são as pessoas que nós precisamos agora. Você está sendo um idealista. É exatamente desse tipo de gente que nós precisamos agora. Nós precisamos de um Sérgio Moro agora.
Uma pessoa que não está preocupada com o que é prático, está preocupada em tornar um ideal realidade. Nenhum homem reclama o que deseja, todos reclamam o que fantasiam poder obter. Olha que interessante isso. Nenhum homem reclama o que deseja, nós só reclamamos aquilo que fantasiamos poder obter. A gente só verbaliza, só externa os desejos que a gente acha, ainda que remotamente possível, tornar realidade. Por exemplo, quando você é jovem, tal, você vê aquela menina bonita na sala, você nunca vai convidá-la para sair se você não tiver aquela remota esperança de que ela possa aceitar. Aquela que você tem certeza absolutíssima que jamais olharia para você, você nunca convida para sair. E meninas, mulheres, a situação inversa também é válida. A maioria das mulheres, elas só convidariam para sair aquele garoto, aquele homem, que elas têm aquela remota esperança de que ele aceitaria. Você só vai fazer aquilo que você tem a remota esperança de que pode dar certo. Aquilo que você realmente gostaria de fazer, mas que você tem certeza absoluta que não vai dar certo, você deixa para lá. Em breve as pessoas se esquecerão do que o homem queria no princípio, e depois de uma vida política bem-sucedida e vigorosa, ele mesmo se esquecerá. O todo é uma extravagante profusão de segundos lugares. Uau! Um pandemônio de peace aller. Não sei o que é isso. Cadê? De males menores. Ora, esse tipo de flexibilidade não só frustra qualquer persistência heróica, como também frustra qualquer compromisso verdadeiramente prático. Só se pode encontrar a distância média entre dois pontos se os dois pontos permanecerem imóveis. Podemos fazer um acordo entre dois litigantes que sozinhos não conseguem o que querem, mas não se eles não nos disserem o que querem. O proprietário de um restaurante preferiria que cada freguês fizesse seu pedido objetivamente, fosse ibis assado ou elefante cozido. Aqui pusesse a cabeça entre as mãos, perdido em cálculos aritméticos de quanta comida caberia no recinto. A maioria de nós já teve a oportunidade de conviver com certo tipo de senhoras que dominadas por um perverso altruísmo, causam mais problemas do que as egoístas. Elas gritam para conseguir o prato mais impopular e brigam pelo assento mais desconfortável. A maioria de nós já teve a oportunidade de estar em festas ou expedições onde borbulham essas espalhafatosas manifestações de autoanulação, por motivos muito mais mesquinhos do que os destas admiráveis mulheres. Nossos políticos práticos mantêm as coisas na mesma confusão devido à mesma dúvida quanto às suas reais demandas. Não há nada melhor para frustrar um acordo do que um emaranhado de pequenas rendições, que é o que acontece com os nossos projetos de lei. A ideia nasce boa quando é boa, né? Porque se vier da esquerda é sempre um lixo, mas a ideia nasce boa e daí muda aqui, muda ali, muda aqui. Aquele Frankenstein que chega no final, não lembra em nada o projeto original. E a ideia original é que resolveria alguma coisa, mas esse meio termo não serve para absolutamente nada, era até melhor não aprovar nada. Cercam-nos por todos os lados políticos que nos desnorteiam a favorecer a educação secular, embora pensem que é impossível trabalhar por ela. Políticos que querem a proibição total, embora tenham certeza de que não a exigirão. Que deploram o ensino compulsório, embora se resignem a mantê-lo. Ou que desejam o direito de propriedade para os camponeses, embora votem contra ele. É esse oportunismo atordoado e desajeitado que se opõe no caminho de tudo, que se põe no caminho de tudo, desculpem. Se nossos estadistas fossem visionários, algo de prático poderia ser feito. Se pedíssemos algo abstrato, talvez obtivéssemos algo de concreto. Cadê? Nessas circunstâncias, não só é possível conseguir o que se quer, mas é impossível conseguir. Não só é impossível conseguir o que se quer, mas é impossível conseguir
sequer uma parcela do desejado, porque ninguém é capaz de demarcá-lo claramente como um mapa. Aquela qualidade clara e até mesmo dura que havia no antigo pechinchar desapareceu por completo. Esquecemos-nos de que a palavra compromisso contém, entre outras coisas, a rígida e ressoante palavra promessa. Moderação não é vagueza, é algo tão definido quanto a perfeição. O ponto intermediário é tão fixo quanto o ponto extremo. Se um pirata me fizesse caminhar na prancha, seria vão pedir-lhe como um compromisso de bom senso que me deixasse andar na prancha apenas uma distância razoável. É exatamente quanto a distância razoável que o pirata e eu discordamos. Há um apurado cálculo matemático determinando o ponto em que a prancha enverga. O meu bom senso acaba exatamente naquele instante. O bom senso do pirata começa exatamente ali. Mas o ponto em si é tão firme quanto qualquer diagrama geométrico e tão abstrato quanto qualquer dogma teológico. Esse foi o capítulo de nome Procura-se um Homem Não Prático, como o idealista é aquele que consegue realmente causar uma mudança no mundo prático, e o prático acaba com suas concessões aqui e ali, não mudando absolutamente nada. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.